Então, muito bem-vindos. Vamos começar o nosso conteúdo de hoje, inspirado nessa reflexão sobre o fogo, e essa relação da medicina chinesa com os órgãos, com o nosso psiquismo, como estabilizar a nossa mente, olhando para o que o contexto nos pede, então, do ponto de vista externo, e olhando. Oi, Jéssica! E olhando para o ponto de vista interno, quanto de reserva a gente tem. Como essa é uma aula mista entre pessoas da medicina chinesa, pacientes, pessoas que não têm contato e que estão começando agora, a gente vai fazer todo um caminho do raciocínio da medicina chinesa, porque ele é fundamental para a gente entender. Olha, é o Fernando. Oi, Fernando. Ele é essencial para a gente entender a natureza, o nosso corpo, e o nosso corpo como um organismo que precisa de nutrição, de energia de reserva, de força para encarar as demandas. E aí é sempre interessante porque quando a gente olha para a demanda externa do mundo atual que a gente vive, é sempre mais, mais e mais. Então, querem mais da gente, mais trabalho, mais atenção, mais produtividade. E aí foi muito interessante ao fazer o material dessa aula que eu resgatei conceitos que a gente lá na pandemia necessitava, que era todo mundo queria ter mais energia para continuar trabalhando mais, para continuar rendendo mais, porque agora eu vou precisar de mais. E quando a gente vai olhar na medicina chinesa, para ter mais, a gente precisa de menos. A gente precisa de menos atividade, a gente precisa de menos estímulo. Então, para que a gente esteja produtivo em algum momento, para que a gente tenha energia, para que a gente cumpra as demandas, a gente vai ter que priorizar essa reposição, esse descanso, esse desligar. Então, o nosso corpo não vai conseguir ser uma máquina que funciona 24 horas na máxima potência. A gente vai ter momentos de máxima potência, momentos de apogeu. E entender que depois disso a gente precisa alternar. Então, em vez da gente pensar num gráfico ascendente a todo momento, ele ascende, depois descende, que é nada mais, nada menos que esse conceito básico do yin yang. Aqui a gente tem uma energia que começa pequena, ela vai aumentando, ela se manifesta e ela vive o seu apogeu. Isso, no nosso corpo, na nossa mente, é conseguir realizar, conseguir manifestar, conseguir fazer as coisas. Mas a gente precisa começar a exercitar o desapego de que depois desse auge vem o quê? Recolhimento, introspecção, descanso, nutrição, para que a gente consiga voltar para o outro lado em ter um pouco de energia, manifestar as coisas e ir para o auge do yang de novo. Então, é possível viver grandes ciclos de produtividade, realização, manifestação, se eu respeito esse outro lado do ciclo. Na natureza, esse lado yang, ó, função dos órgãos, manifestação dos órgãos, na natureza isso é o dia, né? O sol, os passarinhos voando, cantando. E esse outro lado aqui é a noite, é o recolhimento, é o descanso, é a hora que eu vou me alimentar, é a hora que eu vou me nutrir. É a noite, né? Se o dia não fosse exatamente dividido entre dia e noite, se tivesse só dia, ou então um monte de horas só de luz e quase nada de recolhimento, a gente podia rever isso aqui, mas ainda não caiu essa lei da natureza, né? Tá em voga, né? Que tem o tanto de sol e o tanto de noite. Então, a gente tem que respeitar isso também. A gente já criou várias tecnologias para estar acordado à noite, para ter luz, quando a natureza não tem. A gente criou um monte de tecnologia, né? Até essas tecnologias possibilitam a gente até viver em ambientes que não tem tanta luz, né? As pessoas vivem lá, né? Os ambientes onde, né, durante o ano quase não tem luz. Mas a realidade é que a gente precisa se conectar com esse ciclo aqui.
Então, eu acordo, eu realizo, eu faço as coisas e eu me recolho. Eu me despeço, eu vivo um pequeno luto em cada dia de deixar as coisas por fazer e me recolher. Esse ir e vir da energia, isso é saudável. Quando a gente começa a não conseguir abandonar o lado da manifestação, da realização, é que a gente começa a entrar em várias desarmonias. Então, a gente não dorme, a gente não relaxa, a gente não descansa, várias desarmonias em relação a essa desconexão dos ciclos da natureza. Então, a medicina chinesa vem com esse olhar para o que está acontecendo na natureza agora? Ah, os animais estão dormindo, está escuro. Parece que eu estou falando, né, bem com uma criança, mas é a nossa criança interior, né? Então vou jantar, vou me recolher, vou abrir mão disso, porque até no nosso descanso, a mente também busca atividade, né? Ver um filme, ver uma série, jogar videogame, fazer coisas. Só que a gente começa a precisar olhar para potências, certo? Então, o auge do yang, o auge do realizar, não precisa ser sempre como o nosso professor Edgar fala, e a medicina chinesa repete muito isso, um fogo muito alto, né? A gente vai ter que começar a dosar o tamanho desse fogo. Porque dependendo do quanto de reserva eu tenho, olha a minha reserva aqui, o lado yin. Sangue, fluidos, tecidos, mucosas. Se eu tô com essa reserva aqui baixa, o meu fogo não vai conseguir subir tanto. E por mais que eu queira que ele suba, eu preciso me dedicar um pouco a esta nutrição, a esta hidratação, a este fortalecimento muscular. Por isso que está tão na moda hoje, né? Porque descobriram aí que o fortalecimento muscular, ele gera uma resistência na minha mente. Nossa, né? Que interessante. Algo que os chineses já sabem há muito tempo. Quanto mais músculo eu tenho, quanto mais reserva eu tenho, mais eu posso desempenhar atividades, ter um melhor desempenho, me recuperar de doenças, agir na depressão. A depressão é que esse yang que não está conseguindo subir ou se manter estável, né? Então a gente não tem energia, função suficiente para nutrir a minha mente e o meu cérebro. Então, quando a gente vai olhar dentro de nós, esse yang é a minha força digestiva, minha força circulatória, minha força menstrual. Então, a gente tem muitas dificuldades menstruais porque a gente não consegue liberar o sangue, impulsionar o sangue ou suspender a menstruação. Então, muitas é, é, mulheres ficam com a menstruação sem conseguir suspender. Então, ou pessoas com útero, né? Então, muitas pessoas com útero ficam com essa menstruação desenfreada. Então, essa força interna, yang, ela precisa também ter uma reserva. Porque se a gente gasta tudo realizando, fazendo, trabalhando, cuidando dos filhos, os nossos órgãos podem sentir a falta dessa energia. Internamente, eu posso começar a apresentar o meu yang, o meu fogo. A gente falou muito de fogo, a gente já vai entrar nisso aqui, né, na divulgação. Mas essa capacidade funcional vai caindo internamente. Então, eu posso me sentir agitada, tendo muita pressão externa, que eu preciso fazer muitas coisas e tal, mas internamente eu posso me sentir destruída. Um caco, sem conseguir digerir direito, sem conseguir pensar, me concentrar, as funções cognitivas, funções psíquicas e cognitivas estão nesse lado yang também. Então, a gente está fazendo toda essa introdução para a gente entender até que ponto o meu raciocínio de fazer mais, realizar mais, trabalhar mais é possível dentro das minhas reservas que eu tenho. Então, o meu yin, que é sangue, fluidos, tecidos, mucosas, músculos, tendões e ossos, eles estão aqui para dar suporte também ao meu funcionamento. Então, é uma relação interdependente. Então, a partir do momento que eu começo a ter mais yang, a minha digestão melhora, eu absorvo melhor esses nutrientes e isso vira sangue, fluidos, tecidos. A partir do momento que a minha força circulatória está melhor, eu consigo levar mais sangue para a minha cabeça, estar mais calma, enraizada, entendendo a diferença. Então,
a partir do momento que eu tenho mais sangue, a minha menstruação pode ter uma força de liberação maior. Então, um lado vai nutrindo o outro. Então, eles são interdependentes. Quando a gente for olhar nos aspectos psíquicos, já já eu chego aqui, tá? Mas aqui é a mesma coisa. Ó. A gente tem no trigrama fogo, esse trigrama que está relacionado aqui ao coração, ao intestino delgado, à minha consciência. A consciência os chineses falam que é o monarca, é o rei do nosso corpo. Ele aqui determina. Então, se eu estou falando do elemento fogo, eu estou falando que eu preciso sim. A gente tem duas linhas aqui, tá? Duas yangues. Então, essas linhas retas aqui, quando a gente vem para o Taiji, é como se fossem duas linhas de função yang, mas eu tenho uma linha determinante que é yin. Então, quando a gente vai pensar no trigrama fogo, na nossa consciência, nessa capacidade, o nome desse trigrama chama aderir. É a capacidade da nossa mente de grudar nas coisas, de se projetar no sentido de olhar para isso, criar consciência disso, separar isso em padrões, o que está acontecendo, qual é o meu papel. Isso é composto por duas forças yang, mas o centro dela é totalmente yin. E quando a gente vai pensar sobre isso, a gente vai estar pensando sobre a cera que dá base para continuar queimando uma vela. A gente vai pensar numa fogueira, essa madeira que está ali consumindo. No nosso fogão, o gás. E no nosso corpo, a gente vai entrar em contato com um conceito que chama substâncias vitais. Então, para o meu corpo continuar funcionando, eu preciso dessas substâncias aqui, ó. Uma parte delas vai ser um aspecto yang. Então, a gente tem o Qi, que é a energia que a gente absorve do que a gente come, do ar que a gente respira, de todo esse processo de transformação yang, aqui quando eu venho para no meu corpo, da minha digestão, da minha circulação. O Qi é a parte yang, que vai com o sangue. Então, para ter sangue nos lugares, eu preciso ter Qi, mas o sangue está aqui como uma substância vital também, ó. Eu tenho essência, eu tenho fluidos corporais e eu tenho o espírito, a minha consciência. Os chineses vão olhar para um ponto de vista muito mais complexo, como esse espírito sendo o conjunto dessas funções psíquicas de cada órgão aqui, quando a gente for olhar para esses 5 elementos. Mas, ai, gente, mas o mais importante, eu desfiz a minha apresentação, né? O mais importante disso é a gente saber que quando uma substância vital declina, as outras também vão declinar. Então, para a gente não entender essa visão moderna de que a minha mente é uma coisa e o meu corpo, as minhas substâncias vitais são outra. A gente tem que começar a falar para nós mesmos, para os nossos filhos, para os nossos pacientes, para a nossa família, que num dia que a pessoa não comeu bem, que a pessoa não bebeu água, olha aqui, fluidos corporais, dinheiro, não se hidratou, ela não vai ter a mente, o espírito dela lúcido. Ela não vai ter a clareza. Então, para a gente também não ficar aderido, a não aderir, não usar o nosso ápice do yang para ler emoções, sensações que estão baseadas em fraqueza, desnutrição, pós-parto, pós-menstrual, pós-cirúrgico, pós-Covid. Bem simples aqui, né? No pós-Covid, no Covid, a gente perde fluidos corporais, a gente perde muita energia, a gente perde essência. Muitas pessoas perdem sangue no Covid e por isso morreram, né? Porque o sangue sai das veias de tanto calor e a gente se desgasta. Então, como fica o espírito de uma pessoa pós-Covid? As crianças pós-pneumonia, pós-quadros respiratórios. Então, esse
espírito, ele precisa ser nutrido como uma substância vital. E aí, por isso, eu enrolei tanto, e a gente falou todo esse tempo, para falar dessa fruta. E aí, assim, por que que a fruta é importante, mas também a fruta não é importante? Porque o que vale é esse raciocínio. Eu tenho energia? Não tenho energia. Eu tô tendo yin? Eu tenho fluidos? Como tá a minha nutrição? Não tem, meu cabelo tá caindo, né? Eu tô com a musculatura fraca, eu tô sem tônus, eu perdi um monte de sangue na menstruação, eu tô me sentindo fraca. Como que tá essa leitura? E a partir daí, a gente vai poder usar a Dasal ou qualquer outra substância que venha nos nutrir. Então, a Dasal é, sim, uma fruta muito poderosa e ela vai entrar aqui em tudo que a gente vai estudar? Vai. Mas a gente precisa começar a ler esse raciocínio em nós, nos nossos filhos, nos pacientes, ao nosso redor. E aí que vem essa parte de conteúdo mais pesada um pouco. Por quê? Quando a gente vai falar do fogo, do coração, a gente está falando aqui na medicina chinesa desse órgão responsável em levar esse sangue para todo o nosso corpo, bombear esse sangue, mas existe uma relação direta de todos os órgãos, todos. Então, esse elemento madeira, da terra, aqui, ó, o baço estômago no centro, gerando toda essa nutrição, essa comida que vem para o nosso trato digestivo e precisa ser absorvida para ser direcionada. Então, quando a gente falou aqui das substâncias vitais, Qi, o Xue, Jinhe, o Shen, a própria essência, todas essas substâncias vitais são mantidas por esses órgãos, certo? Então, se a minha digestão está ruim, se eu estou com a digestão lenta, se eu estou arrotando muito, se eu estou, né, sem vontade de comer, estou apática, essa nutrição não vai ser feita e quando o coração precisar de sangue nutrido, de suporte para circular o sangue, não vai ter. Então, a gente pode experimentar, seja os quadros de euforia, porque a gente, essa deficiência do yin aqui, de sangue e fluidos, começa a gerar um calor, como se o nosso combustível tivesse pouco e quente. Então, a gente pode experimentar quadros de agitação, euforia, irritação, não dormir à noite, de tensionamento, porque esse combustível está pouco. E isso, quando for esse sangue for direcionado para todos os outros órgãos, não vai chegar com uma qualidade boa. Então, o meu pulmão que vai precisar de hidratação, esse sangue que vem do coração para o pulmão oxigenar está quente, está denso, eu posso começar a ter questões respiratórias, ou angústias, ou tristezas, como está aqui uma emoção do pulmão, ou melancolias, porque esse sangue não está nutrido, está quente. Eu posso ter uma relação do fígado com o coração. A gente nunca pode esquecer que o fígado é um órgão de 3 quilos dentro da gente, e é 3 quilos de sangue. Então, se esse sangue está quente, fraco, impulsionado, eu vou ter questões hepáticas. E aí, hoje no mundo moderno, se fala de várias doenças, né? Do fígado, gordura no fígado, toxinas no sangue, colesterol alto, questões de vesícula. Mas isso pode estar tendo origem nessa absorção ruim dos nutrientes dentro desse elemento terra, do baço e do estômago. Fala aí, Lucas. Eu sei que a asma ela tem um monte de. Podem ter causas variadas, né? Mas uma delas pode ser do coração, por causa Super. dessa falta de sangue. Super. E aí a gente tem, na medicina chinesa, não só os pontos que ligam, né, esse aquecedor superior, então coração e pulmão nessa relação aí intrínseca quase, mas a gente vai ter algumas fórmulas que vão fazer somente isso, aliviar o calor do coração e beneficiar o pulmão, descendendo a circulação, porque quando está tudo muito quente, fica presa, a circulação fica estagnada no alto e não consegue descender. E aí a pessoa vai respirar com dificuldade, vai ter chiados por deficiência de fluidos, deficiência do yin. Então, basicamente, o nosso princípio é drenar calor e promover essa descendência, né? E também gerar fluidos, gerar sangue.
tá bom? Acalmar a mente. Então, beleza. Então, só para antes de passar o slide para frente, reafirmar aqui a importância de uma boa digestão para acalmar a mente. Uma boa digestão significa conseguir absorver o que eu como? Significa. Mas a gente vai ajudar essa digestão. Então, a gente tem que ajudar ela. Como? Priorizando uma alimentação variada, incluir raízes. A gente está falando de uma fruta aqui, né? Tem gente que tem ansiedade e não come fruta nenhuma. Então, eu preciso falar para ela ir lá na Liberdade ou comprar na internet tâmara chinesa? Não, vamos incluir frutas. Frutas de cor vermelha, que é a cor do elemento fogo, que vão beneficiar o coração. A gente pode. Mas entende? Entre a dasal e a melancia tem uma diferença muito grande. Mas só da gente hidratar. Por exemplo, a fruta hoje, talvez que chegue mais perto um pouco, seria o caqui, porque é uma fruta que hidrata, nutre fluidos corporais, é uma fruta morna. A gente não está falando de uma fruta fria. Essa fruta aqui, a cara dela, ela é quase densa, ela é concentrada, né? É uma fruta yang, é uma fruta que tem energia yang. A maioria das frutas, quando a gente vai pensar em temperatura, não são frutas que nutrem nosso yang, tá? São frutas que nutrem nosso yin. Então, essa fruta da Zal, ela é especial, ótimo, né? Ninguém é especial, mas a Dasal é. Tem ninguém especial, não, mas a Dasal é especial. Porque ela faz as duas coisas. Ela tanto vai ser uma... O quê, Lucas? O Fernando que mostrou aí o saquinho da Jujube. Ai, gente, eu não tô vendo ele, você acredita? Nossa, tem muito Ó, mais gente aqui, eu não tava Taquinho tá vendo aqui essa Tâmara aí. e o Olha, chá tá aqui na garrafa, ó. olha a Cláudia, ótimo. A Cláudia, oi, Ana Paula, tudo bem? Então, eu não tava vendo nenhuma dessas pessoas. Eu vou botar vocês. Onde que eu boto vocês? Vou deixar vocês aqui. Beleza. Então, essa das aí que o Fernando está mostrando, quando eu boto aqui, eu tampo a visão de vocês? Tampo, tampo. Não? Vocês estão vendo, mas aí eu não vejo vocês. Eu vou deixar vocês aqui, infelizmente. Ou eu vou fazer. Dá uma empurradinha pro lado na barra das pessoas. Não dá, não dá. Ah, não, é que você tá de rosto e Peraí, tá eu acho que eu diferente. vou fazer assim. Peraí. Aí eu consigo fazer assim. Vocês ainda estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Da apostila? Nossa, mas é que Não, tá uma tela do Google com um monte de do imagem. Google, um monte de imagem. Eu estava procurando o da Zal. Pronto. E agora tá? Sim. Vou deixar vocês aqui embaixo, não vai ter jeito. Beleza, então, onde eu estava, que a Dasal é importante. Então, antes da gente olhar aí, tem essa Dasal, inclusive, é uma Dasal mais concentrada, porque quando a gente vai pensar em substâncias e tal, a gente tem várias Dasal que não são tão densas. Essa daqui é um pouquinho mais clara, por exemplo, dessa que o Fernando tem aí, ó. Talvez essa que o Fernando tenha é essa daqui, sabe? Mas ela é quase vinho. Ela não é tão vermelha. E aí a gente vai pensar, quanto mais vermelho, mais nutritivo, como que eu vou falar? Mais carregada de nutrição. Tudo bem? Eu estou tentando me ajeitar aqui para configurar melhor. Pronto, acho que agora vai. Então, pensar nesse raciocínio. Substâncias que nutrem, substâncias que vão fortalecer nosso sangue e a gente conseguir absorver, certo? Então, essa dasal é uma fruta que tem essa característica maior de nutrir tanto o yang, então, a nossa energia mesmo de realização, essa capacidade de absorver e tal, é como se ela fosse uma fruta que tem uma capacidade de absorver ela mesma. Olha o dasal do Fernando, tá vendo? Ela é mais escura. Então, quando a gente for comprar ou tiver acesso, depois eu posso até mandar. Ela vende um pacotinho. Mostra aqui pra gente, Fernando, esse pacotinho. Isso. Olha aí, tamara chinesa, ela vem num pacotinho assim, tá? Porque como essa fruta é muito popular na China, e vocês sabem que o capitalismo venceu na China, apesar de muita gente achar que não, né? Que a China é comunista, o capitalismo venceu lá e o Dasal também virou uma coisa de exportação pesada,
que pode não ter uma qualidade. Então, a gente vai fazer um monte de esforço para comprar Dasal e não vai ser uma Dasal nutritiva. Então, quanto mais escura ela for, aqui, ó, deixa eu ver, essa daqui, ó, é bem roxinha, pronto. A foto bem dela mesmo, roxinha. Aí, deixa eu dar. Isso, pronto. Então a gente vai pensar nisso. E aí a gente vai olhar, certo? Então a gente está falando que para ter uma nutrição, para ter mais calma, para não sofrer tanto com a ansiedade, aderidos, hiperativos, num fogo muito alto, a gente vai precisar de estrutura de reserva. Então, vimos aqui os 5 elementos, a importância do baço e do estômago de absorver aquilo que eu estou comendo para poder nutrir meu coração, acalmar minha mente. Ótimo. Quando a gente não está com a digestão boa, os chineses vão dizer que toda a nossa energia, toda a nossa força yang, ela vai estar concentrada na digestão. Então, isso vai fazer com que nosso raciocínio fique lento, a gente não tenha disponibilidade dessa energia para sustentar nossas emoções, a nossa força do pensamento. Então, por isso que aqui existe essa capacidade psíquica da força do pensamento, de elaboração, de concluir as coisas, de pensar sobre, e que muitas pessoas têm dificuldade, né? Temos dificuldades, primeiro, porque o mundo está aí exaurindo nossa força do pensamento, então qualquer força do pensamento que a gente tem é sempre pouco, e como ela está muito desgastada, a gente não para de sobrecarregar ela, pelo contrário, fica usando ela mesmo sobrecarregada, e isso pode gerar uma preocupação, que é pensamento desenfreado, pensamento obsessivo, pensamento que a gente não controla ele. Do outro lado, esse elemento terra harmonizado, a gente tem sinceridade. E o que seria isso, né? É essa capacidade de expressar totalmente aquilo que vem de dentro da gente, desse elemento terra lá dentro, da nossa terra, da nossa estrutura, da nossa base. Então, quando a gente consegue minimamente elaborar nossa força do pensamento, minimamente entender o que está acontecendo, e isso vai para a consciência, para o coração, a gente chega com saídas, com soluções, com resultados mais sinceros, de acordo com aquilo que a gente pensa. Quantas vezes a gente não cedeu, ou faz coisas que a gente não quer, ou segue o fluxo, vai indo e não tá bom para a gente, porque a gente não consegue elaborar com a nossa força do pensamento nada sobre aquilo e vai indo. Então, quando a gente vê, a gente está com a realização, então a gente vem aqui para essa parte, a realização na nossa vida, a gente está no ápice de um yang, a gente está num fogo forte, no apogeu de um brilho, nem é um brilho benéfico, certo? É um brilho que cega, essa coisa que toma a gente, uma ansiedade que perturba o nosso coração, mas foi por uma coisa que está muito longe de ser sincera para a gente. E aí vem vários tipos de sofrimento, e começa uma ansiedade e tal, porque o nosso interior, a nossa nutrição, a nossa raiz, não é isso que ela quer, entende? Só que, como a gente não está sendo sugado, consumido o tempo todo, a gente não está conseguindo usar a força do pensamento para criar essas alternativas. E aí que a gente vai, né? Esse fogo aqui tendo essa necessidade do yin para se sustentar. Então, apesar da gente tá falando de absorver melhor os nutrientes, de realizar coisas, de ter mais consciência, a gente está falando de também não, sabe? A gente precisa ter consciência de tudo. A gente não precisa fazer tudo, a gente precisa elaborar sobre tudo. Então, tem essa coisa do yin, que é quase como se a gente deixasse um fogo pegando fora, mas a gente tivesse recolhido lá no interior. E para recolher no interior, a gente tem que ter interior. Então, essa linha aqui vazia, não é que ela está esvaziada, ela não existe. Não, ela existe, mas ela é aberta, ela é receptiva, ela abriga essa energia yang. Aqui pode vir um yang, entra para cá, e outro por aqui. Tem uma abertura onde o yang se recolhe, onde ele pode ir lá para dentro. Então, tem uma abertura interior. Eu tô aberta interiormente. Tipo, nem no ápice do verão, os chineses estão dizendo isso, nem no ápice do verão a gente pode achar que não tem energia aí. Tem, entendeu? No auge do fogo, no auge da manifestação, no meio-dia, à noite está nascendo. Então, qual é a hora que começa a higiene do sono? Meio-dia, se for sincera, entendeu?
Porque a partir do meio-dia é já entender que vai acabar o dia, já foi metade. O ideal seria até se recolher nesse momento um pouco, que é a hora do coração, entendeu? A hora que o sangue vai para o coração lá para promover uma regeneração, a gente precisa já fazer o primeiro luto do dia, o primeiro abandonar o dia. Pronto, meio-dia, almocei, deita um pouco, descansa um pouco, come uma das aulas, brincadeira, né? Come uma tâmara, não precisa, tá? Mas a ideia é esse recolhimento, tá bom? Novo ciclo in. Então, começa uma noite aí. Então, pode começar uma noite de recolhimento, de introspecção. Na nossa vida, ó, a Larissa, da Oriental Terapias, a nossa musa do Feng Shui e da astrologia, ela estava E falando das músicas, e das músicas, a Larissa é maravilhosa. Ela estava falando justamente que no ano que vem, nesse ano do dragão aí, a gente começa um ciclo de 20 anos desse trigrama fogo, mas não é trigrama fogo, certo? Desse elemento fogo. É o número 9, auge do Yang. Vai vir. Então, assim, essa coisa que a gente já não está aguentando mais, acabou de começar. Entendeu? Tudo isso que eu não aguento mais, é tudo muito Instagram. Gente, a mãe de vocês vão assistir a live de vocês? A minha mãe vem, ó, assistir minha aula. Olha, dona Fátima, muito feliz, né? Então, essa pausa. Então, a Larissa estava dizendo que 20 anos vai ser o tempo de que vai começar a pegar fogo, e é muito fogo. Então, essa coisa da imagem, das redes sociais, da fala, dessa coisa de sentir pegar fogo externamente, está apenas começando. Então, é como se eu falando aqui sobre o fogo, é uma das primeiras pessoas que estão falando isso agora. Mas é porque a gente vai chegar no verão, né? Tá do auge desse calor, as ondas de calor, né? Mas se a gente não entender que no auge do calor, no auge do yang, a gente não fosse recolher, a gente vai estar cultivando esse yin aqui, que não é o yin do recolhimento, era isso que eu ia dizer. É o yin do sofrimento, é o yin do se desfazer, é o yin do, sabe? É um yin muito sofrido. O yin de quem não tem yang é muito yin, né? Aí é a do depressão. desespero, se diz, da depressão, Da desespero, ansiedade. depressão, do burnout. O burnout é o quê? Eu consumi meu fogo todo e a minha reserva. O meu músculo não responde mais. Você deitou, acabou, entendeu? E leva até meses assim para recuperar o yang mínimo. Então, o burnout é um exaurir do fogo, do yang. E a gente precisa pensar sobre isso, que são as doenças modernas, mas que elas tendem a se agravar muito nos próximos 20 anos. Então, assim, quem não aprendeu a se recolher, a se nutrir, a escolher comidas melhores, a se despedir do dia, quem não aprendeu, vai precisar aprender assim, rapidamente. Senão, a gente vai cultivar o yin da doença, o yin da desarmonia, vários yins. Então, a gente pode estar começando nesse ápice do yang, então daqui a 20 anos, vai vir um ciclo de doenças muito piores, entende? Eu exauri tanto o meu yang por 20 anos que eu vou viver um outro ciclo. Entende o que eu tô falando? Não estou dizendo que daqui a 20 anos todo mundo vai ter doença. Eu estou dizendo que pode ter doença até mês que vem. É pior que isso, entendeu? Porque o estímulo, o fogo vai aumentar cada vez mais. Então a gente precisa treinar esse recolhimento, precisa treinar essa nutrição. Eu não tô bem, eu comi, eu lanchei, eu bebi água, sabe essas coisas assim básicas? Poxa, eu tô muito mal, nossa, como eu tô triste. Nossa, 11h30 da noite, eu tenho que acreditar nesse pensamento que eu tô triste e é 11h30 da noite, eu tenho que dormir. É muito lindo eu falar isso, mas assim, eu acredito, tá? Nos meus pensamentos de 11h30 da noite. Então, são sinais que o nosso corpo todo, então, que o Ti já se exauriu, que a minha essência tá fraca, que eu tô sem sangue, que eu tô sem fluidos corporais, e aí a minha mente vai precisar desse suporte. Tudo bem até aqui? Ô, Peixe, fazer só um comentário sobre isso, porque parece é uma piada, mas isso governa a minha vida a partir de hoje, desde o dia que eu ouvi você falar isso, que é quando começar a chegar o baixo astral, o dementador, você fazer esse checklist rapidamente do que é que está acontecendo com você nesse momento. Tipo, qual foi a última hora que você comeu? Que hora é essa? Você está cansado? Você está com sono? O que que você fez ontem?
sabe assim? Porque aí você não fica aderido, achando que eu não sei, tem pessoa que quando a gente é mais novo, assim, né? Eu tinha isso quando era mais novo, eu, né, ainda sou jovem ainda, amanhã velho serei, mas a sensação é que os sentimentos, eles vão durar para sempre, né? Então, Isso, assim, se eu tô mal agora, a minha vida está mal, algo está ruim, tem que mudar. E às vezes, assim, só tá mal agora, faz meia hora que você tá mal, e porque você não almoçou, por exemplo, sabe? Acho que tem essa ideia de, isso. nossa, e a gente não lembra, porque a gente fica geralmente aderido, né, nem no agora, é no que vai fazer. Né? Então, como a consciência está no amanhã ou no próximo compromisso, eu não lembro que eu não dormi, por exemplo, ontem à noite, e obviamente eu estaria um pouco mais baixo astral hoje ou agitado excessivamente por deficiência do yin, por exemplo. Né? Então, acho Então, que é esse checklist, certo? Não esquecer que a mente é uma substância vital. E períodos da vida, né? Então, assim, fez muito esforço, fez um projeto que sugou sua alma, sabe? Que você deu tudo de si, cuidou de alguém doente, acabou de parir. As mulheres chegam no consultório, acabou de parir, elas querem estar felizes. Olha, vai sair uma criança de 3 quilos de dentro de você, que você ficou nutrindo ela vários meses, sabe? Seu corpo tá em pane. É, assim, também homens em determinado período da vida, chega aos 50 anos, uma crise, porque não tem mais o yang de antes, e que gostaria de ser o mesmo homem que tinha, que era quando, entende? Mulheres também, entra na menopausa, crise, por quê? Entendeu? A minha pele caiu, sei lá, sabe? Tem coisas assim que olha, já viveu o apogeu do seu Yang. Nos chama agora glow up, é isso, né? Nas redes sociais, que é o auge da sua beleza, mas o auge do seu Yang, o auge do glow up, às vezes já foi, entendeu? E a gente vai viver 50, 60, 70, 80, e às vezes a gente entra num outro ciclo. Os chineses dizem que aos 64 a gente entra num outro ciclo Yang. Então, se você sabe viver esse ciclo Yin, então eu me despeço, me recolho. A gente tá falando que o Yin é ruim. Gente, o Yin é tudo na nossa vida, entendeu? A gente precisa se recolher, a gente precisa descansar, a gente precisa curtir, estar relaxado, né? comer. Comer, sabe? A gente precisa desse Yin. Só que se a gente vive bem isso, esse Yang retorna. Então, esse retorno aos 64 anos, que aí são as pessoas que conseguem curtir mesmo o envelhecimento com qualidade. Então, o que eu estou falando é, se a gente viver esses 20 anos agora, que todo a nossa circulação de energia neste planeta vai para o Yang, auge do Yang, vai para o seu glow up. Então, não é um glow up, entendeu? É o auge da manifestação, às vezes dos outros. Eu posso estar aqui, ó, no fogo bem baixinho. Eu posso estar bem suavezinho. Não estou dizendo para a gente não ir realizar, se beneficiar dessa energia. Vai ter um monte de energia circulando. Esse fogo aqui, a virtude dele é a abertura. As portas vão se abrir. A gente não está falando que está difícil, que difícil realizar, mas vai ter coisas muito boas com esse Yang, certo? Vai ter muita. Poxa, eu nunca pude tocar violão na minha vida. Aquela... Agora eu estou tocando violão, entendeu? Já está chegando. Já escute seus sinais, né? Já escuto os seus sinais. A gente você vai se apropriar de técnicas, de ferramentas, sabe, de coisas, de consciência que não estava tão fácil. Só que é por isso que a gente vai agora ser cantor internacional, carreira internacional. Entendeu? Não precisa, não precisa. Tá? Se a carreira internacional vier, ela vem até o Brasil pegar, entendeu? Porque vai estar tanto Yang circulando que ela acha você. Acho que foi o Picasso que falou, né? Que toda vez que a sorte me encontrou, eu estava trabalhando. Tava lá. Mas pode ser um trabalhozinho fogo baixo, né? Ali, o quadrinho, a pinturinha bem, né? Pensando aqui, misturando uma tinta, pode ser suave esse fogo. E a gente se beneficiar dessas aberturas, desse verão, né? Desse verão, não precisa queimar a gente inteiro no sol do meio-dia, entendeu? Eu vou achar um lugar, não diz que na sombra 35 graus, a grama na sombra, eu preciso estar 47 graus no asfalto quente? Não, eu posso encontrar meu lugar na sombra. Isso não significa não fazer coisas, não realizar, entendeu? Não ter o nosso próprio glow up suave, certo? Esse auge do brilho, da beleza, o seu pode ser
Outra forma, então essa coisa de que também é um atributo do fogo, comparar, é, a comparação, principalmente, certo? O que o outro faz, aí você adere no outro, o que o outro está fazendo, o que o... Não, então o nosso trabalho vai ser aderir no que é importante, pelo tempo necessário, na intensidade necessária e desaderir. Ou nem aderir, vai ficar para lá. E Mas aí, a história que você falou do interior, né? Como é que eu vou pro meu interior se eu isso, é tô no interior? agora. Exatamente, essa parte do raciocínio. Então, para ir para o interior, a gente precisa estar digerindo bem e ter esse yin, certo? Para o yang voltar aqui para dentro, eu tenho que cultivar esse yin. Então, por isso que para o elemento fogo, o dasal, o yin do fogo, por causa disso. Então, o sabor dela é um sabor doce. Quando a gente pensa no sabor doce e na nossa necessidade geral de doce, porque precisamos tanto de doce, meu Deus do céu, doce. A gente está falando dessa capacidade de fortalecer o elemento terra, a força do pensamento, a capacidade cognitiva, essa demanda toda que a gente está o tempo inteiro sendo exigido. Então, meu espírito, meu fígado demanda do sabor doce, o meu fogo demanda, o próprio pulmão que a gente estava falando aqui demanda, meu rim demanda do sabor doce. Então, qualquer órgão em desarmonia, ele é beneficiado por esse sabor. Só que aí é isso, a gente passa por uma conscientização de que qual é o doce que o meu baço precisa, né? Se é aquele refinado ultraprocessado. Agora, quando eu vejo aquela tarja adicionado açúcar, o alimento morreu para mim. Nunca mais Ferrero Rocher, como eu amava. Total! Chegou um panetone luxo aqui em casa que o Abel ganhou, não dava pra comer. E um Nossa, negocinho assim, dá uma adicionado em brochada. gordura saturada. Nossa. Então, qual é a gordura que meu corpo precisa, às vezes, né? É uma gordura, às vezes, de um caldo, de uma canja, de um abacate, de uma castanha. Qual é o sabor doce? Lembra que ia ser o meme da minha velhice? Eu bem velhinha, já sem consciência de nada, falando assim, ó, como era? A erva doce, a batata doce, o damasco é doce, uva passa, né? As frutas secas doces, né? Que a gente precisa. E aí a gente vai falar que eu só repetia isso, gente. Onde eu chegava, as pessoas, mas o doce, eu, Fernanda, qual é a história lá do doce? É o doce da batata doce, da erva doce. Então a gente tem muitos ali. A carne é doce, no final tinha essa, a carne é doce. A gente bota sal na carne, né? Mas a carne tem uma natureza doce. E aí, esse doce vai dar suporte ao nosso baço, nosso estômago, melhorar a nossa absorção. Só que ela não é só isso de boa. A tâmara chinesa, ela vai ter uma temperatura morna. Significa que ela traz yang para a digestão, para a minha circulação. Aí eu vou falar para a menstruação, que não é, mas sim para a menstruação, para as minhas funções psíquicas. Então, eu vou até tirar a transpiração daqui, porque quando a gente não está com energia boa, a transformação, a transpiração, ela vai demais, porque a gente pode estar sem função. Mas dá para entender aqui, né? Digestão, circulação. é, Então, essa fruta tem essa natureza morna. Algumas fontes falam que é tão morninha, suave, que ela é quase neutra. Então, ela, nas pessoas que estão em muita hiperatividade, elas podem até se beneficiar, porque é como se ela fosse o BP6, sabe, na acupuntura? Esse BP6 que ajuda aí tanto o aquecedor médio, então a nossa digestão, mas a reposição de sangue nos outros órgãos, como o fígado, o próprio rim, e o coração aqui no caso. Então é como se fosse um BP6 um pouquinho mais yang, porque ele pega o coração, que beneficia o coração. Tudo bem aqui? Gostaram disso? É, Então, ela vai restabelecer o Ti no aquecedor médio. Então, ela vai levar energia ali. Aí, é claro que a gente vai dizer, tem contraindicações, certo? Quando não usar, se eu tô cheia, a comida parou. Sabe aquela hora que você comeu uma comida estragada, uma comida que parou no seu estômago e você passa mal? Eu não vou querer tonificar. Então, o raciocínio eu não quero tonificar minhas substâncias vitais, meu ti, essência e tal, fluidos corporais, na hora que meu trato digestivo está obstruído. Não quero tonificar nada agora.
Então, não é uma contraindicação de ela que ela vai fazer mal, mas nesse caso, se você comer tâmara nesse dia, você vai vomitar. É isso que ele tá falando, certo? Você vai. Talvez seja até bom. Não, mas a gente tentar resolver essa retenção de alimentos de outra maneira. Mas isso é para qualquer coisa. Então, nesse dia que a pessoa está com retenção de alimento no estômago, a gente não vai tonificar o sangue dela, né? Vou fazer ali E36, pá, né? Às vezes, não, eu vou ter que dispersar esse excesso. Então, ele está falando para a gente isso, certo? Que por ela ser morna e por ela nutrir, é melhor a gente não usar nesses dias. Também se eu estou cheia de catarro, a mucosidade é melhor a gente não nutrir o sangue quando a gente está com muita mucosidade. A gente não faz isso na acupuntura, em outros lugares. Olha, a gente precisa limpar. Então, é o momento de dispersar catarro, mandar catarro embora, limpar o meu trato digestivo para eu poder nutrir qualquer coisa. Então, nesses dias, a gente vai tirar o catarro, certo? A gente vai tirar a mucosidade do estômago, que está enjoada, vomitando, aquela coisa, sensação de hipersalivação. Tudo isso não é dia da gente tonificar o sangue, mas isso é um princípio geral da acupuntura. Então, nesse dia que eu tô com catarro, não adianta eu sair comendo coisas nutritivas. É isso, certo? No meu dia a dia, é a hora da gente ficar brigando para a criança comer o prato todo de, sabe? Calma, assim, menos. A gente está cheio de catarro. Vamos tirar essa mucosidade primeiro. Corrimento. A gente tem vários tipos de muco no trato digestivo, mesmo com vômito, enjoo, né? E parasitas, né? Então, se às vezes a gente tá aí, sei lá, voltou de um lugar, foi para um lugar, comeu uma comida, ficou super mal, tá com intestino, diarreia líquida. Então, você perceber que o nosso elemento terra, aqui, ele está obstruído de alguma maneira, não é o dia nem o momento da gente ficar nutrindo, tá? Então, às vezes, a pessoa está super ansiosa. Ah, eu vi lá a aula, gente, estou super ansiosa hoje. Eu vi lá a aula da Fernanda, que eu tenho que comer tâmara, que eu tenho não sei o quê, mas tá cheia de catarro. Não é o dia, tá bom? Então a gente vai tomar uma fórmula para drenar catarro, a gente vai tentar dissipar esse muco de alguma maneira, lavar o nariz, não ingerir esses alimentos que, em vez de gerar sangue, fluidos, tecidos, geram mais catarro, como o açúcar, esse tarja aí. E todos os alimentos que têm aquela tarja, sabe? A gente vai evitar eles, a gente, entendeu? Para limpar, o meu trato digestivo está liberado para eu conseguir nutrir. Então, o momento de nutrição é resolver aqui uma coisa. No meio da pneumonia, não é o momento de usar essa erva, certo? Crise de candidíase, não é por aí. A gente não vai resolver isso aí nutrindo dessa maneira. Tudo bem? Então, ele está falando isso, certo? Essas obstruções no nosso trato digestivo. Então, é melhor melhorar para a gente poder nutrir. Porque senão ela vai trazer um doce, um quente e um funcionamento do nosso estômago e do baço para gerar sangue. E a prioridade é drenar catarro. Então, esses órgãos podem ser beneficiados de outras maneiras, tá? Inclusive, aqui, ó, uma fórmula para drenar catarro, muito louca, porque os chineses eles falam isso, mas depois é muito louco, né? Eles abrem concessão, porque eles falam assim: nas fórmulas para drenar catarro, a gente põe uma dasalzinha, uma tâmara chinesa, porque olha, ela é adicionada às receitas com ervas muito ácidas, muito secantes, para poder proteger o estômago. Então, ela é tão linda que mesmo dizendo tudo isso e tal, em doses pequenas, então você vê a proporção dela aqui nessa fórmula, o Liu Junzitang, por exemplo. O Liu Junzitang, deixa eu mostrar para vocês o que ele faz. Liu Junzitang. Ele é uma fórmula para este momento, mas ela tem o quê? Gengibre, ervas que vão secar o catarro, ginseng, ó, tonifica o qi, e tem várias outras ervas, ó, casca da mexerica, lembra que a gente falou, né? Que ajuda a secar essa umidade em excesso. Aí a gente tem, ó, tonifica o qi, para de vomitar, seca a umidade. Vocês estão vendo? Tem um caminho para a gente drenar primeiro esse catarro. E aqui ela entra numa dose secundária,
sabe? Harmonizando a circulação, harmonizando o estômago para a gente poder secar. Falar disso aqui ajudou ou eu atrapalhei muito? Ajudou? Dá para ir? Então, beleza. Então, entender que na hora que eu tô com muito catarro, eu posso até priorizar um pontinho de nutrição. Eu posso deixar meu BP6. Olha que lindo, né? Eu posso deixar meu BP6 tonificando aqui. Eu vou fazer um monte de outros pontos com outras ervas, ó, banchiá. Tem várias ervas. Ó, a casca de mexerica aqui, que linda, certo? Essa outra, o pulim também vai drenar a umidade, mas eu tô deixando um pontinho aqui para proteger meu estômago. Então, ela é muito adicionada nas fórmulas para isso, sabe? Ah, então a fórmula vai tratar infecção urinária. Tem uma das alzinhas ali, porque a infecção urinária a gente precisa sair drenando um monte de calor e de mucosidade, né? Então, ela protege o estômago e o baço. Protege tanto o rim, essa parte da mucosa, da estrutura, da hidratação do estômago, quanto dá uma tonificadinha para nutrir esse sangue e essa mucosa. Tudo bem aqui? Então, ela vai restabelecer essa energia na digestão, no aquecedor médio. Então, é como se a gente tivesse um aquecedor mesmo ligado na nossa barriga para transformar os alimentos, certo? E aí que eu acho importante, né? Nutrir e relaxar a mente. Então, pensa que a nutrição dessa tâmara, quando absorvida aqui no nosso elemento terra, ela chega tanto no fígado quanto no coração, trazendo um relaxar. O que é relaxar? E é isso, por isso que eu anotei isso aqui, ó, relação com o fluxo do Qi. O relaxamento, ele se dá quando eu tenho um fluxo do Qi que nem está obstruído, nem está pouco, nem está excessivo. Ele está suave e constante. Então, quando a gente pensa num fluxo de energia do nosso corpo, ele tem que ser suave e constante. E essa nutrição, tanto de fluidos, do yin e do yang, que essa fruta faz, ela estabiliza ela mantém, ela faz uma manutenção nesse fluxo de energia. E isso gera um acalmar. Tanto é que essa fruta é usada em outras fórmulas. Por exemplo, Ganmai Dasal é uma fórmula chinesa muito importante. Significa uma decoção que uma das ervas mais importantes é a tâmara. Então, se a gente olhar, a fórmula só tem 3 ervas. Esse trigo aqui é um trigo que também relaxa os tendões, faz uma hidratação benéfica. Alcaçuz, que aqui nesse dia era em pó, mas tem as tâmaras nutrindo. Olha o que ela vai fazer. Ela vai acalmar a mente, harmonizar o aquecedor médio, aliviar condições agudas. Então, quando a pessoa está com essa deficiência de sangue, quando a pessoa está fraca e ela está chorando muito, ela está muito tensa, ela está uma circulação muito obstruída, é o momento da gente nutrir o sangue, os fluidos, com o alcaçuz aqui, né? O sangue com a tâmara, os fluidos com o alcaçuz, e esse trigo vem meio desbloquear essa circulação estagnada. Os mesmos cuidados a gente vai ter com o gamma-dasal que a gente estava tendo até agora, que é: estou cheia de catarro, estou com a digestão obstruída, estou com inchada, estou com um monte de mucosidade. É o momento dessa fórmula? Não, talvez seria o momento dessa daqui. Liu Junzitang, drenar a umidade, drenar. Aqui, ó. Síndromes, deficiência do estômago, com retenção de umidade e catarro, obstruindo. A gente vai ter aqui, ó, até uma atrofia nos músculos. Não está chegando nutrição nesses músculos nem energia. Então, ao drenar esse catarro, a gente pode beneficiar a pessoa, certo? Primeiro. Então, não é o momento, talvez, de tomar o Gamai-Dasal. Pode ser uma outra fórmula. A gente vai acalmar a mente dela de outra maneira. Até mesmo se Liu Junzitang. Porque é isso. Ao você drenar esse catarro, você também acalma a mente. Quem fica em paz com o nariz cheio de catarro, com candidíase, entendeu? Com enjoo, ninguém fica em paz. Então, o acalmadamente estabilizar a força do pensamento e a consciência, que a gente volta para cá, para esses 2 elementos, o terra e o fogo, a gente vai estar fazendo ao drenar essa umidade, tá?
É, Estou fazendo um comparativo assim dessas fórmulas para tirar a mucosidade, né? Não a mucosidade, o eu metasol não tô te ouvindo, eu não tô te ouvindo, Lucas. Acho que. Fala, melhorou? foi, fala. E o Liu Junzitang, ele é então para drenar a mucosidade e o Gamay-Dasal para nutrir os fluidos. Isso, e o sangue. Sangue e fluidos. Então, ó, a indicação do Gamay-Dasal, distúrbio de órgãos secos. Gente, distúrbio de órgãos secos. Então, a secura está tão grande que causa uma perturbação na mente da pessoa. Boca seca, tá tudo seco, mão seca, tudo seco. E vai ficar irritada. A deficiência dos fluidos. Então, tem pessoas muito emagrecidas, que emagreceram muito, muito ansiosas, estão com essa constituição fraca, no sentido de seca mesmo, tá? E é incrível, porque quanto mais deficiente é a pessoa, às vezes mais impactada pelo efeito da fórmula ela vai ser. Então, assim, eu já vi melhoras muito bruscas com o Gamay-Dasal em pessoas muito fracas. Ou, por exemplo, pessoas que gastam muito, que trabalham muito, que têm uma rotina muito desgastante fisicamente também. Porque, gente, tem trabalho que é sentado no computador, tem trabalho que lavando a casa das pessoas, entendeu? E depois que você interage com um monte de substância tóxica, né? Depois que lavou a casa das pessoas, você tá perturbada, você tá inquieta, você não deita e dorme, entendeu? Então, existem esses distúrbios por causa desse desgaste físico. Então, tem gente que tem um filho só, tem gente que tem trigêmeos. E essa mãe vai estar como? Entendeu? Como que tá a mãe de trigêmeos? Então, uma coisa é o desgaste de ter um filho, outra coisa é o desgaste de amamentar três, entende? Esses níveis de intensidade de secura que a gente pode causar. Então, tem mães, por exemplo, que só conseguiam dar de mamar porque estavam tomando o Gamay-Dasal, gerando fluidos, acalmando a mente, lidando com a sua deficiência de sangue. Muitas abandonam porque não consegue, com órgão inquieto, você consegue sentar e dar de mamar a alguém, você quer jogar a criança na parede, entendeu? Você não quer ficar sentada 20, 40, uma hora. Você está inquieto, seu órgão. Então, algumas mulheres têm mais dificuldade de amamentar por causa disso. Nem tem fluido e, e nem, sabe, nem tem paciência para conseguir ficar sentada. É horrível, martirizante. Estou falando de mim também, tá? Mas amamentei 3 anos e 4 meses. Quase surtei diversas vezes. Mas é isso, né? Com suporte a sangue e fluidos é mais fácil. Mesma coisa na gestação. A gente pode fazer muito isso aqui na gestação, porque uma das indicações ai, como é reta final da gravidez, tem que comer não sei quantas tâmaras, agachar não sei quantas vezes. Essa tâmara que a gente pode comer pode ser o dasal, entendeu? A gente pode estar comendo uma tâmara chinesa para ajudar nessa reta final da gravidez, nutrir a placenta. E é o quê? Por que que ajuda essa nutrição final da gravidez? Eu tenho fluido corporal para o bebê que está entrando no terceiro trimestre, engordar, crescer. Eu tenho que ter nutrição para a placenta e eu tenho que ter reserva de energia e sangue, todas as substâncias vitais aqui, ó, para parir, porque depois você ainda tem que amamentar. Não acabou, entendeu? Pariu e acabou. Tem que amamentar. Então a gente tem que seguir gerando ti, essência, sangue, fluidos corporais para manter o espírito aí. Então, depressão pós-parto, todas as. Eu não sei se a palavra é essa, mas psicopatias ou casos de graves psíquicos da mãe com o bebê, muitas morrem, né? Então, muitas não precisam nem desenvolver isso, porque morrem no parto mesmo. Mas com deficiência importante de algum dessas substâncias vitais, a gente já consegue entender mães que fogem, que abandonam, botam o filho no lixo. É nesse nível aqui de deficiência estrutural, porque a mente começa a não ser mais nutrida por nenhum aspecto, entendeu? E ela ainda, o corpo dela ainda preparou ela para amamentar. Entrei nessa aba enorme aqui, mas é isso. A nutrição do sangue e com essas tâmaras e com os fitoterápicos, ajudando você a absorver o que come, ela
ela faz milagres, né? Tanto em recuperação de doenças, como momentos difíceis, é, quadros na família que se repetem muito, a gente consegue alterar ali aquela manifestação, então, propensões, né? Ó, a anorexia, a fraqueza, doenças degenerativas, a gente consegue evitar ser tão grave a manifestação, ou às vezes até evita mesmo, porque a gente tratou esse paciente, tratou essa criança, tratou a mãe, tratou todos, né? Tratou o idoso, tratou a pessoa que saiu da cirurgia, tratou tudo. O adolescente, se a gente for falar de adolescente, beneficiar os adolescentes com essa nutrição, como seria passar uma adolescência mais tranquila tendo nutrição? Não é fácil ser adolescente, mas adolescente desnutrido é pior ainda, tá? Então, a importância da gente garantir que esse baço e esse estômago estejam funcionando, que ainda no final da adolescência desnutrida ainda tem o quê? Vestibular, responsabilidade, pressão na consciência, decidir, tudo isso é coração, é trigrama aderir, trigrama fogo, que a gente tem que construir esse yin. E aí, voltando aqui bem na parte da fruta, a gente volta lá para o início da aula, né? Que é onde construir essa nutrição, esse yin, esse descansar. Então, é isso. Quando essa tâmara é usada, a gente está agindo aí nesses sintomas, certo? De fraqueza, anorexia, mas pode entrar também anemia, né? Queda de cabelo, degenerações na pele. Ela vai nutrir o sangue, acalmar o espírito. E isso, todo esse padrão emocional aqui que a fraqueza e a falta de sangue podem causar na gente. Nasal, essência de sangue. Ó, então, ao nutrir com o Dasal, a gente pode, ó, em casos, ó, um enfraquecimento herdado do Ti essencial. Então, quando eu falo e atendo muitas pessoas, eu falo assim, olha, mas como que isso aconteceu na minha vida? O que que eu fiz para ter esse padrão, para ter esse nível de ansiedade, esse nível de fraqueza? E aí, às vezes, a gente vai conversar que é ancestral. É uma coisa que a gente herdou. Então, por exemplo, a gente é o momento da gente até olhar assim, quem tem privilégio, quem não tem, não herdar. Às vezes a pessoa herdou, sei lá, uma casa, né? Só que ela herdou também da mãe dela um rim fraco, uma deficiência de sangue. Então, a mãe dela já tinha anemia. A avó dela já tinha anemia. Então, mesmo que ela herdou uma casa, é melhor até herdar a anemia e a casa, né? Mas a maioria da sociedade hoje herda o quê? Só a anemia, né? Então, minha mãe já estava fraca na gravidez, a minha avó teve uma gravidez difícil da minha mãe, aí minha bisavó, entendeu? Todas tiveram um tipo de deficiência. Como é que eu vou querer achar que fui eu que desenvolvi isso agora, né? Toda a população negra, quando a gente vai pensar, né, em ser perpetuado, né? Assim, um massacre, serem escravizados, né? Então, as mulheres e os homens negros, assim, eles têm que entender que essa deficiência, né, tem acompanhado principalmente essas pessoas que mais sofreram nos últimos séculos. Então, quando a gente pensa em nutrir, em fortalecer a população negra, a gente está falando de garantir para eles esse ressarcimento mínimo, né? De uma nutrição hoje, já que meu pai, meu avô, meu tataravô, entendeu? Todos passaram por esse processo de, não só isso, né? De serem agredidos, escravizados, mortos, mas a gente tem uma série de impactos na força do pensamento da população negra hoje e há séculos, né? Que é como não morrer, como garantir meu filho vivo, como garantir minha família viva, e se eu estou sofrendo racismo, se eu estou sendo perseguido. Então, esse impacto da força do pensamento e da consciência nas pessoas negras é muito maior do que todo mundo já vive. Então, tá todo mundo vivendo, muita intensidade, a rede social, muita pressão, e a gente tem que funcionar, tem que aparecer. É quase que você tem que ser o empreendedor, quem não empreende, não tá com nada, entendeu? Se não tá empreendendo e fazendo a mais, não tá com nada. E aí, essas pessoas?
além de tudo isso, desse estímulo, é como eu não morrer, como eu garantir meu filho vivo, toda a violência que passa gratuitamente só pela cor da pele, de onde está, de onde não está, se vai ser valorizado, se vai ser amado, se vai ser respeitado. Então, quando a gente está falando dessas condições herdadas, congênitas, né, que está lá na minha essência, a gente também está falando que este espírito, esta mente, também tem uma deficiência a ser suprida. Então, se nós vemos uma pessoa muito enfraquecida, muito frágil, muito insegura, muito aderida nas coisas. E se eu vejo que é uma pessoa negra, é uma pessoa que se desgasta muito mais, eu vou entender que essa mente vai ter um esforço maior ou um ciclo maior de nutrição, de fortalecimento, de reposição para voltar ao normal do que qualquer outra pessoa. Tudo bem? É só para a gente entender quando a gente fala de repor coisas desse ti herdado, dessa energia, dessa essência herdada, a gente está falando de buracos muito grandes. Então, é comer, é nutrir muito. É comer bem mesmo. Então, as pessoas negras não podem pular uma refeição. Entendeu? E é lanchinho, e é nutrição, e é cuidado, e é reposição, porque a gente precisa cuidar desse amplo desgaste atual e desse desgaste geracional. Então, quando eu estiver atendendo um paciente, quando eu entender meu filho, a gravidez difícil que eu tive, eu vou entender que parte dessa inquietação, essa dificuldade da aderência da mente, é porque está faltando, tá bom? Fez parte, deu para casar isso com o que a gente estava falando. Então, a gente está falando, sim, das aulas. A ideia é que a gente consuma pelo menos 3 no dia, em casos de deficiências estabelecidas. Então, tem um diagnóstico mesmo, está com anemia, está precisando nutrir. Mas a gente pode comer uma das aulas por dia, seria ótimo, entendeu? Se você faz sempre, se eu vou fazer isso ao longo do tempo, estou com vontade de comer doce, come uma tâmara antes, aquela. Depois você vê se a necessidade de comer o doce é igual, entendeu? Mas pelo menos você comer uma barra de chocolate e comer uma dasal. Pelo menos foi a dasal aí. Pensar que ela é usada junto com outras substâncias mais tóxicas, né? Para aliviar a toxicidade. Então, se eu estou num lugar aí que eu vou comer umas comidas, sei lá, fast food, tal, é bom ter uma dasal antes para proteger o estômago, né? Já que essa comida vai estagnar, vai gerar calor no estômago e vai atrapalhar todo o seu trato digestivo. Então, você já sabe que essa comida vai fazer mal. E pastel. Não vai ter jeito. Vai ter. Todo mundo vai comer pastel agora. Cadê? Como que a gente protege um pouco essa mucosa? Eu tô falando pastel, mas pode ser qualquer outra coisa que às vezes você sabe que faz mal para você. É quase o engove antes. Tô brincando, porque ela nutre, né? Então, ela nutre o estômago. Então, é como se ela ajudasse o seu estômago a estar mais fortinho para digerir coisas mais difíceis, tá? Pior que eu não ia sei mudar aqui. Mas tudo bem aqui, gente, essa parte. Pronto, consegui. 3. Quando a gente vai ver. É, Oi, posso fazer uma pergunta? pode. E tem o mesmo efeito se a gente coloca no chá? Ou comer é melhor ainda? Mas se eu tomar, se eu colocar no meu chá, assim, sabe? Eu quero fazer um chá, misturar minhas ervas e tomar no chá. Eu acho que quando a gente cozinha e faz um caldo, é melhor absorvível, mas aí, para ser perfeito, tinha que comer a tâmara cozida, sabe? Tá, tá, toma no Ah, chá e come depois. Talvez ou come É, antes, ela é. crua mesmo. Eu boto no chá e às vezes eu aperto ela no final, assim, ela solta quase toda. Então, beleza, que vai coar o chá, mas se você apertou bem ela ali no chá, ela desmanchou e foi a nutrição dela toda. Eu gosto muito em chá, tá? Aí, se fizer com alcaçuz, fica mais doce ainda. Então, às vezes, essa necessidade de doce, eu juro, quando a gente não tá com mucosidade, tá, gente? Tomar gamay-dasal com mucosidade não é legal, tá? Não dá bom. Incha, a pessoa fica mais enjoada. Nossa, tem gente que não aguenta o doce do gamay-dasal. Mas se você não é essa pessoa, é um chá muito fácil de você fazer.
Aqui, eu vou deixar a dosagem, mas é isso, muito cuidado com a mucosidade, tá? Então, acho que tá com mucosidade, não é o momento. Então, a gente tem 20 gramas de fuxial, a gente tem 7 gramas de raiz de alcaçuz, que é o gancal, e a gente tem de 3 a 4 tâmaras chinesas, tá? Ó, nessa foto aqui tem 5, né? Vamos botar assim, dosagem mínima, 3 tâmaras. E vamos botar a dosagem máxima. Aqui tem, ó, gente, tá? Também nessa orientação, ó. Até 12 tâmaras. Tá vendo? Então, tem uma dosagem máxima. Mas a gente não precisa. Vamos botar aqui de 3 a 5 tâmaras. Nasal, né? Então, é isso. Se eu não tô com secura, não vai ser o fitoterápico, tá? Boca seca, tudo bem. Dasal, o que mais? Então é isso. É, quando não usar, né? Então essa é uma coisa. Ah, também é isso, tem o teste. Fiz, comprei, fiz o chá. Isso aqui é para 1 litro de água, tá? 3 grãos de Dasal, 1 litro de água. A gente vai ferver 20 minutos em fogo baixo, tá? E depois apertar as câmaras na parede da panela para soltar as propriedades. Tudo bem? É isso. Então, esse raciocínio geral vai dizer para a gente que a nutrição do rim é importante, tá? Até o final da gravidez, falamos tudo. Vocês querem tirar dúvida? Deixa eu ver aqui. Querem falar alguma coisa? Já falei demais. Vou aproveitar então, vocês estão me ouvindo? Tô. Vou complementar aqui, tem um livro de fitoterapia do John Chen e Tina Chen, sei lá se estou falando certo, Chen. E eles trazem a parte ocidental, né, para complementar os efeitos farmacológicos. E um deles é o efeito antineoplásico. Quer dizer, eles acharam componentes que têm demonstrado inibição das células cancerígenas. Se a gente pensar nesse raciocínio que a gente fez, a célula cancerígena é uma mucosidade, né? A célula se desenvolveu mais e ela ficou anormal e continua se desenvolvendo e tem essa hiperatividade, esse calor. Então, se a gente vai pensar numa mucosidade e num calor, a tâmara, ao fortalecer o nosso estômago e o nosso baço, ela vai evitar esse acúmulo de umidade, porque meu baço e meu estômago vão estar fortes, transformando ali o que eu como, e isso não vai ficar gerando umidade, né? E ao mesmo tempo que não vai gerar coisa ruim, que é isso, né? Essa coisa ruim, essa umidade, esse catarro, né? Que é o que a gente não quer chegar para poder ficar nutrindo o sangue todo momento, né? Eu não queria estar aqui deficiente, eu quero estar nutrindo o meu sangue. Então, se meu baço e estômago estão fortes, eles vão gerar os fluidos necessários, né? Eles vão falar assim, ó, vão falar, é ótimo, meus órgãos vão falar, né? Eles vão estar absorvendo o que a gente está comendo e direcionando para o alto, direcionando para o coração, para o fígado, para o próprio estômago, nutrindo ali a mucosa. Então, a gente vai evitando esse ambiente da desarmonia, da doença, porque está tudo funcionando direitinho. Entende? Tudo bem? Deixa eu só ver se tem umas outras fontes que falam mais coisas mesmo. Deixa eu ver. Ó, ela usada para, ó, caroços no hipocôndrio. Então tem pessoas que têm esse tipo de nódulos, cistos. Não precisa ser um tumor maligno, certo? Pode ser
esses acúmulos de massa, tá? Olha, vai falar que pode beneficiar quem tem tosse, dor de garganta, pessoas que cospem sangue, doenças prolongadas, infecção no trato urinário. Então, tem gente que fica 2 anos, né, com infecção urinária, já viram? Urinam sangue, fica meses por causa dessa deficiência de fluidos e de sangue. Então, a gente pode ter alguns sintomas crônicos sendo cuidados de certa maneira ou evitar que eles se agravem com a Dasal. Ó, aumenta a resistência e auxilia o fígado na recuperação. Deixa eu compartilhar com vocês essa página. Eu não sei mais. Estão vendo aqui Dasal? Isso. Ó, falou das células cancerígenas aqui, né? Ó, relacionada com a dosagem. Ó, aí eles ficam falando para usar dose forte, ó, para tratar as células cancerígenas. Então, qual que é a dose forte aqui? De 10 a 30 gramas em pó, de 2 a 12 tâmaras, de 2 a 4 ml por dia. Bastante, né? Mas eu não usaria na fórmula isolada, tá, gente? Então, quando ele fala da erva aqui, é a erva sozinha, né? Desculpa, a dasal sozinha. Mas é isso. Então, vai comer bastante tâmara. Tá muito fraco, tá cheio, passando por radioterapia, quimioterapia. Olha, ele tá falando que auxilia o fígado na recuperação da exposição tóxica em radioterapia. Tomou muito antibiótico no hospital, às vezes fica internado um tempo, toma um monte de remédio, cirurgia. Então, essa exposição tóxica fortalecer o baço e o estômago, nutrir esse sangue, que é isso que a Dasal faz, ajuda nisso, né? É, ó, Dasal governa o Ti. Quando ele fala Ti patogênico, é esse Ti tóxico, em excesso, né? Não é uma energia benéfica, é uma energia que está fazendo mal, ó, ao coração e ao abdômen. Acalma o meio, nutre o baço, desbloqueia os 12 canais e 9 orifícios. Olha como ele está empolgado com a Dasal aqui. Então, algumas fontes vão trazer uma informação até assim, de um superpoder. Por isso que a China exporta toneladas de Dasal. Ó, qualquer insuficiência no corpo, nervosismo intenso, peso nas extremidades. Às vezes, gente, essa energia está estagnando no corpo todo, tá? Harmoniza os 100 medicamentos. E aí, quando fala 100 medicamentos, são esses medicamentos da medicina chinesa, tá, gente? Que utilizam Dasal para aliviar o efeito das outras ervas, tá bom? Olha, Dasal tonifica o sangue do baço. É isso, ele vai comparar com outras ervas aqui. Mas tudo bem? Complementei um pouco mais. É isso? Então, é isso, gente.